Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre previsões, né? Sobre os trânsitos, coisas que as pessoas geralmente gostam e pedem para fazer mais vídeos, acabo que eu não consigo fazer muito, mas que já tem, né, as previsões lá no horóscopo e eu faço aqui o que eu consigo. Eu sei que estou devendo um monte de vídeo para vocês, mas vamos lá, não me matem, não me abandonem. Gente, se vocês estão sabendo, né? Netuno tá retrógrado, vai ficar retrógrado agora de fato, né? Segunda, dia 5. Falei um pouco sobre isso na geleia dele estacionado, fiz os posts lá que vocês estão sabendo. Entrem no Instagram para seguir, que no Instagram eu consigo às vezes postar mais coisa, né? Mas o que é interessante é que o ano todo, praticamente, Netuno e Plutão ficarão trabalhando juntinhos em sextil. O que é sextil? É um aspecto astrológico harmonioso, né? Um aspecto positivo, em que eles trabalham dando força um para o outro, né? Fazendo mais ou menos o mesmo trabalho. É como se a gente tivesse, vamos colocar aí, trabalhando com um colega que faz a mesma coisa que a gente e que a gente dá uma ajuda, né? Um tá fazendo um negócio, pode me dar uma força aqui, que eu preciso terminar isso, ó, vamos embora. Então, o que você precisa fazer, Netuno? Ah, eu preciso dar uma lavada aqui, ó, nesse planeta, tá meio sujo. Beleza, o que você quer que eu faça? Ó, você dá uma cavucada aqui, você vem com o trator tirando a terra, eu vou jogando a água. Então, é mais ou menos isso que os dois vão fazer. Eu já falei do vídeo de Plutão retrógrado até outubro, e a gente tem Netuno que vai ficar até dia 1º de dezembro. Então, até outubro, Netuno está no grau 22, Plutão no grau 24, eles estão trabalhando junto. Tem hora que eles vão afastar um pouquinho, tem hora que eles vão aproximar, porque Netuno, Plutão, os dois são mega lentos, né? Então, eles vão meio que no mesmo passo, na mesma sintonia. E isso faz com que a gente tenha uma grande limpeza nos níveis mais profundos da alma humana. Assim, é como se a gente estivesse sendo remexido de dentro para fora mesmo, né? E todas as coisas sujas. O que acontece numa grande limpeza? Acontece numa faxina, numa obra, né? Quando você está cavucando, vem aquela sujeira ali, aquele esgoto sendo limpo. Então, é mais ou menos isso, né? Tudo fala, ó, não dá mais, os dutos estão, o planeta Terra está cinza. Quem tem evidência, quem tem mediunidade, o nível de ilusão do planeta Terra é tanto, é tamanho, que e o nível de ilusão com o nível do medo, né? Então eles ficam retrógrados porque assim Plutão trabalha poder pessoal e vamos colocar assim Netuno, fé, espiritualidade. Quando o ser humano ele entra num processo negativo dessas duas energias, vai, em vez do poder pessoal, vai para o medo, que é o que a maioria da população humana está presa, acorrentada no medo, não acessa o poder pessoal, entrega o poder pessoal para o outro, entra num processo de, não, isso não é comigo, não, isso é política eu não me meto, não sei o que. Aí vem Saturno em Aquário junto com Júpiter, que ele entrou em Peixes, vai dar uma remexidinha, ele foi para Peixes ajudar o Netuno ali e tá voltando para Aquário, beleza. Então, quando ele entra em Peixes, ele começa a mexer na justiça do planeta também, retrograda ali em Peixes e tá voltando para Aquário para continuar a ajuda com Netuno, com Saturno, né? Então, Saturno e Júpiter em Aquário, trabalhando nessa coisa da reorganização social, fazendo o povo coletivo encontrarem o quê? Poder e fé, mas dentro de uma ação real, prática, menos ilusória, mais verdadeira. Então, todo o processo, onde toda a sociedade está erguida, tudo que a gente conhece, tudo aquilo que a gente vê dentro da realidade, tudo aquilo que o homem construiu nesses 2000 anos para cá, desde Jesus, está em desconstrução, porque foi construído, teve que ser construído, aí veio a Revolução Francesa, aconteceu toda essa questão da industrialização, precisou ter esse levante, um monte de coisa, precisou ter o processo democrático, sai, né, monarquia, e tudo isso, né? Quem sabe mais de história, eu não sou a pessoa da história, não sou a pessoa da
dessa astrologia mundial, né? A gente tem outros colegas muito mais nisso, só que eu sou a pessoa que consegue fazer a leitura do momento, dos trânsitos, do momento do micro para o macro, né? E então a gente sabe que do micro a gente está sendo questionado sobre as nossas ilusões, então de tudo, né? Por que a gente está vivendo esse momento agora? Por que a gente tem a nossa liberdade e as nossas questões todas? Então, desde essa pandemia, fazendo um monte de coisa acontecer, que Netuno também fala dessa coisa da saúde, fala, enfim, disso tudo. E como que a gente se organizou coletivamente para isso e como que a gente foi iludido ainda com relação a tudo isso, né? Então, tudo isso agora vindo à tona, não sei se vocês estão acompanhando, até acho que até todo mundo sabe o que está acontecendo, só quem realmente ainda acha que os anõezinhos estão com a Branca de Neve. Então, todas essas coisas, e até para quem estava vendo, tá estarrecido. Gente, até para quem tinha uma leve ideia de que as coisas eram ruins, está vendo que o negócio é pior do que imaginava. Eu, pelo menos, estou assim. Eu não imaginava e nem faço ideia ainda do que mais pode vir nesse processo, nesse levante, desse abismo profundo de onde a gente está. Então, eu sinto que esse momento é o poço do tempo, porque a gente está tão fora do nosso centro espiritual, a gente está tão fora. A gente foi vindo, tinha que ter acontecido tudo o que aconteceu, mas isso não nos favorece mais no processo de evolução. Então tocou um sininho lá para o arquiteto do universo, para o grande cosmo, para Deus a Deus, Deus deusa, Deus a Deus, não é um homem de barba branca, pelo amor de Deus, é uma energia feminina e masculina que sustenta tudo isso daqui, então não pode ficar só falando Deus, né? Vamos falar Deus, Deus, ou não fala nada, né? Eu sinto que todas as questões, os conceitos intelectuais, espirituais, dogmáticos, tudo isso está sendo questionado. Sim, o planeta vai ficar cada vez mais politicamente correto, e isso é bom, porque a gente começa a questionar as nossas pequenas crueldades diárias, a gente começa a questionar nossas pequenas crenças negativas, onde que o que era ruim era normal, onde que o racismo ele era legitimado, onde que o preconceito era legitimado, onde que o machismo era legitimado. E tudo isso precisa ser corrigido, porque a gente precisa ir para o centro, a gente precisa ir para o coração, a gente precisa ver com o coração. Então, esse Netuno retrógrado, junto com esse Plutão retrógrado, os dois planetas fazendo essa grande limpeza, limpando os dutos da alma, limpando todos os canais, porque como repetindo, voltando àquilo que eu estava falando, que o planeta está cinza, está denso, existe nas minhas vidências, eu vejo o planeta inteiro tomado por uma grande meleca cinza. E tem muita energia espiritual em volta fazendo uma limpeza. E eles estão usando muitas medicinas, né, espirituais, de códigos vibracionais, é tudo física, né? Só que eles estão usando a frequência da libélula, das borboletas, das abelhas, todas trabalhando, principalmente as libélulas, para sair das ilusões. Então, nesse momento, está sendo ativada essa energia netuniana, onde os espelhos e os reflexos estão as polaridades, porque ele mexe muito com peixes, que é polaridade total, os dois peixinhos, assim, é o signo mais polar que tem, na integração das polaridades. Então, a gente está nesse processo da reflexão, e Netuno faz a gente refletir esse Deus-deusa, essa fé, a falta de fé, a racionalidade excessiva, a falta de amor com relação ao próximo, a gente ficar só fechado numa fatia pequena da realidade, né? Então existe o fato e existe a história, existe muito mais coisa. Então, claro, existe um fato, e esse fato mas ele não é a verdade, porque é só um pedacinho, né? A gente só vê um pedacinho
e a gente precisa colar os caquinhos para conseguir ver tudo. É como se a gente pegasse um pedacinho do quebra-cabeça e a gente entende, ok. Então, o ser humano é aquele que pega um pedacinho do quebra-cabeça e fala, entendi tudo, sei tudo, compreendi tudo. Aprender o quê? Né? Então, a gente às vezes então a gente está nesse processo. E aí, os pedacinhos, eles estão aparecendo, né? Para a gente conseguir ver esse todo e tudo mais. Então, Plutão e Netuno trabalhando juntos, são planetas transpessoais, kármicos sutis, que trabalham energias espirituais muito maiores do que a gente, a favor aí, ajudando o despertar de Júpiter e Saturno, que são os que mexem mais, estão mais próximos aí do ser humano. Então, fazendo com que a gente resgate o poder de nos unirmos com relação ao social coletivo, porque política é um lugar de poder e que é um lugar onde as pessoas precisam se enfiar, querendo ou não. Então, esse negócio de não é comigo, tem que ser repensado, porque esse é o processo da espiritualidade na prática também, então de a gente conseguir colocar dentro da vida social, que somos sociais, não conseguimos viver sozinhos, somos sociáveis, a gente precisa do outro, né? Não adianta a gente achar que não. E ainda estamos anos-luz, né? Porque a nossa sociedade, ela é feita num processo de que tem que ter que sustenta o que está em cima. Então, a gente foi feito, a nossa sociedade, ela é assim, escadinha. Então, que tem alguém aqui embaixo sendo massacrado. Quando esse Saturno em Aquário com Júpiter ele começa a levantar, o que acontece? Esse povo que está aqui sendo massacrado precisa despertar. E para despertar, vem essa limpeza, né? Você precisa limpar tudo para fazer essa sociedade ser construída sobre uma nova energia, sobre uma nova vibração, sobre novos alicerces, sobre novos valores. E aí vem Urano em Touro, que tem a ver também, você vê que tá todo mundo ligado, todo mundo dentro, todo mundo se organizado, bonitinho. Quem só não tá organizado somos nós, o resto tá tudo certo. Vem Urano para repensar os valores que a gente está fazendo, por que a gente está destruindo a natureza, sendo que o mais valoroso é a natureza, e a gente colocando os valores no lugar errado, etc. Então, vamos lá, né? Então, eu queria dizer que é um momento de religação. Ainda estou pensando qual que é o nome que eu vou dar para esse vídeo, para que a gente consiga entender que a gente está num tempo muito primordial, a gente está resgatando coisas primordiais, ancestrais, valores que ficaram perdidos no espaço-tempo. Então, por isso que eu falei que é o poço, é profundo do poço, é um poço-tempo, assim, onde a gente tem que olhar para aquilo que a gente foi deixando para trás, para uma limpeza kármica, para um resgate kármico. A gente deve, enquanto humanidade, a gente deve para o povo preto, para a mãe África, a gente deve para o povo amarelo, para os índios, a gente... Então, mas não deve, meu Deus, vamos se rodear, não. Vamos integrar essas pessoas que a gente deixou à margem. A gente colocou todo mundo à margem, que eu falo a gente porque faz parte, embora eu tenha o cabelo bem enrolado, meu avô era negro, minha família é bem misturada, não tem, acho que aqui no Brasil, ninguém que seja não misturado. Felizmente, infelizmente as pessoas ainda não se enxergam, né? Enquanto um povo miscigenado, misturado, batido, amassado e, né? Que tem todas as culturas dentro de um lugar só. Então, integrar isso com muito amor, assim. Então, todo o povo vermelho, o povo amarelo, o povo vermelho é os índios, os amarelos são os orientais, o povo branco e o povo preto. Somos feitos de 4 povos. E esses 4 povos têm a ver com os 4 portais, norte, sul, leste, oeste, as 4 estações do ano, os quatro elementos, enfim, várias coisas, né? Bem interessante. A gente está vivendo, a gente vive o 4. A gente vive essa energia do 4 nesse planeta agora.
E a gente está indo para a quinta dimensão, a gente precisa transformar isso, né? A gente está indo para o processo de mudança, de sair desse quaternário, só que a gente precisa entender isso, precisa integrar isso daí para poder ir para o 5. Senão a gente vai ficar aqui e já deu a hora. Deu a hora, né? Saturno falou, e acabou o tempo, vamos lá. Então vamos aproveitar essa grande limpeza aí que está acontecendo com esses dois planetas e vamos entrar nessa aceitação desse novo que precisa vir e sair do medo. Por que a gente está com medo do amanhã? Porque a gente está conseguindo pensar e ver que o amanhã ele é ilusório, ele não existe. Por que tá tanto pessoas com medo da impermanência? Antes não tinha isso. É porque antes ninguém pensava sobre isso, mas a gente tinha uma falsa ilusão de segurança, de que amanhã seria tudo igual, que seria igual, que estava tudo certo. Isso era ilusão. Então agora a gente está conseguindo abrir a cabeça de ver que as coisas mudam, as coisas precisam mudar, e essa mudança muito rápida gerando essa ansiedade, esse medo, essa depressão em todo mundo. Claro, isso foi ativado, potencializado por crises da pandemia, mas a crise econômica, financeira, política, institucional e tudo isso faz parte dessa limpeza e faz parte desse processo de ter que despertar. Então, não teve a gente não deu outra opção para o universo, mas a gente não conseguia se movimentar de ir para uma mudança. Então, toda a crise, todo atrito, quando tem um atrito, isso gera a síntese, né? Isso gera a integração. Então, a gente precisa viver esse atrito. Esse atrito precisava acontecer. Então, que bom, né? Toda crise bem-vinda, toda crise eleva, toda crise transforma. E é isso que a gente vai ter agora até outubro, novembro, crise e transformações. Um beijo e é isso, até o próximo vídeo.